todos, cá estamos nós para mais uma reportagem. Desta vez viemos até à Vila das Lajes, Caldeira, para falarmos com uma pessoa subejamente conhecida, um grande homem com uma história de vida muito interessante, o Sr. Francisco da Silva Gregório. Um homem que nasceu aqui na Caldeira e que, a partir de uma certa idade, foi morar para a freguesia da Vila Nova, onde teve um percurso bastante interessante. Foi o presidente da Sociedade Filarmónica da Vila Nova, foi o presidente do Sport Clube Vilhanovense e é com ele que hoje nós vamos falar. Até já, um forte abraço e Rui Nogueira com Lorato Lourenço para a RTA. Oh, Sr. Gregório, foi apanhado agora aqui com essas duas achas. Como é que vai o senhor? O senhor está bem disposto? Bem-vindo. Muito obrigado. À casa da Tia Rita e à minha casa. Já agora, já que viemos aqui falar consigo, saber um pouco de si, o porquê de casa da Tia Rita? Pois, isso agora que devia ser a casa dos meus pais, talvez, mas eu tinha uma veia que me ligava muito, eu não sei o que, à minha mãe, e pensei, olha, para que não me esquecesse dela, que não me esqueça também do meu pai, e disse casa da Tia Rita, que afinal o meu pai é que construiu a casa, e além disso, este terreno aqui era da Tia Rita, era dos meus avós. Eu não sei, isso é uma pergunta que é muito difícil de responder. Não, mas tem toda a lógica e eu acho que sim, amor de mãe não há como o amor de mãe e eu acho que sim, é um nome bonito e homenagear as senhoras é muito bom. Talvez, sim, e o amor de mãe é como o meu amigo disse, é difícil e eu tenho muitas saudades, como todos têm das suas, mas a mim aos 18 anos deixou-me muita saudade. Deixou-me muita saudade porque 18 anos foi sair de rapaz para o homem. E os conselhos que ela me deu até aos 18 anos foram muito bons, eu aceitei e acho que não podia ter sido melhor, mas se ela tem vivido mais uns anos talvez eu ainda... Mas melhor não, tentei fazer o meu melhor e respeitei-a porque era o que ela dizia. Sr. Gregório, então quer dizer que a casa da Tia Rita foi muito bem aplicada, está de para baixo. A gente agora vamos nos sentar ali um bocadinho debaixo daquela árvore e vamos falar um bocadinho sobre si, sobre este lugar maravilhoso que é a Caldeira da Vila das Lajes, que está totalmente diferente daquilo que era há uns anos atrás, e o senhor a morar aqui se calhar o mais idoso. É um jovem aí com boa aparência. É o mais idoso, aqui na Caldeira, na verdade não conheço outro, aqui na Caldeira agora, de momento. Agora a Caldeira emigraram 50% das pessoas daqui que estão na América. Então por isso é que nós vamos sentar e vamos falar disso. Por isso é que eu não sei se haverá algum na América ou no Canadá mais velho do que eu ainda vivo. Eu sei os nomes das pessoas todas, aquelas pessoas que convivi, tudo. Só que alguns mais velhos, e eu nunca ouvi aqueles que tinham falecido, mas na América é natural, percebe? Ok, a gente vamos sentar agora e vamos falar um bocadinho sobre isso. Ok, até já então. É melhor? Sim, pode fechar. Sim. Para não entrar muito. Olá a todos, cá estamos nós para mais uma reportagem, gosto de chamar assim reportagem, para a RTA. Dessa vez viemos até à Vila das Lajes, até à Caldeira das Lajes, que está totalmente diferente daquilo que era há uns anos atrás. E comigo tenho o senhor que vai fazer a sua apresentação, mas antes de se apresentar, falámos de uma pessoa que vivia por aqui e que vai apresentar este programa e costuma apresentar o programa e que o nosso amigo Sr. Gregório vê o programa da RTA, que é o Sr. Fernando Menezes. Juntamente com o Manuel Aguiar, tem feito um trabalho excelente para a RTA. Dizer-vos que é um gosto de falar e trabalhar para vós, para os nossos imigrantes. O meu nome, como sabem, é Rui Nogueira, atrás das câmaras, o homem que tem feito filmagens espetaculares, o meu amigo Lorato Lourenço. Ora viva, primeiro, obrigado por nos receber na sua casa e também agora gostaria de fazer a sua apresentação. Falasse um pouco de si. Quem é este senhor que está aqui ao meu lado? Eu agradeço de ter vindo até aqui à Caldeira, à casa da Tia Rita, à casa dos meus pais. Eu sou Francisco Gregório, nascido na Canada Caldeira, na casa dos meus avós. Depois fui até à Vila Nova, à rua de Doutor Valadão, e depois vim na Ribeira da Areia, ali muito tempo nas primeiras casas das Lajes. E em 1950, o meu pai construiu essa casa em 49, e em 1950 vim para aqui. E vivi a minha vida aqui. E daqui, que então fui para a escola,
para a Despensa e depois para a Aldeia Nova e vivi até aos 21 anos, onde depois fui para a minha vida militar e quando voltei da minha vida militar, não vou falar no assunto, depois já não vim para aqui, que foi um dos erros, eu digo um erro bastante grande que eu fiz na minha vida, mas não há ninguém que não erre, e eu também tenho o direito de o fazer. Eu nasci no dia 1 de junho de 1943, o amigo há bocadinho perguntou-me se eu seria o mais velho aqui da Caldeira. Não, isso eu não posso dizer que sou o mais velho, vou fazer 80 anos no dia 1 de junho. Há muita, talvez na altura, nos anos 60, 50% da população da Caldeira emigrou. Alguns da minha idade, outros mais velhos, e eu não sei, naturalmente, Deus queira que sim, alguns continuam vivos com mais de 80 anos nos Estados Unidos. Mas eu não tenho conhecimento, nem vou dizer se não há, porque não sei, mas de certeza que há, graças a Deus. Sim, senhor, eu sou casado, filhos, netos, são alegria, certo? Sim, eu casei-me para a Vila Nova, para a Senhora da Ajuda, já estou lá há 54 anos, tenho 2 filhos, uma filha e um filho. Por curiosidade, quis e pensou e fez uma casa que é aquela que ali está, que é a minha filha Paula, a mais velha. Tem 2 netos, o Filipe e a Filipa. O meu filho mora lá na Senhora da Ajuda, numa casa que era do meu sogro. Também tenho 2 filhos, que é a Maria e o Pedro. Enfim, estou muito satisfeito e contente, tanto com os meus netos, como a Nora e genro. Mas, Sr. Gregório, antes de irmos falar mais um bocadinho da sua vida, eu estou muito curioso porque eu lembro-me de há muitos anos atrás vir aqui para a Caldeira jogar futebol com muitos rapazes da minha idade que jogavam aqui. Sei que eram famílias numerosas, com famílias com muitos filhos, e jogávamos ali embaixo no campo americano, que era dos americanos. Sou um bocadinho mais velho do que eu, jogou muito, apanhou essas famílias, fala-me um pouco dessas pessoas que viveram nessa altura. Pois, nessa altura, em 1950 para aqui, como te disse, tinha amigos aqui, tinha lá na Ribeira da Areia, e depois comecei a fazer amigos, e começou-se aqui, despejava-se o lixo da base americana, que foi até 1955, e depois em 55 passaram a despejá-lo na Queimada, que é perto da Serra de Santiago, que no tempo dizia-se Barra da Lata. E então juntava muitos rapazes aqui à volta das freguesias à volta. E a gente, estávamos ali mas quando saía da escola, especialmente no verão, às vezes ia até lá. E quando era nas minhas férias ia até ali à Caldeira. E então juntámos e fazíamos 2 grupos no campo americano. E jogámos futebol ali, a bola. Às vezes com muitas dificuldades. Eu lembro-me que o meu pai trabalhava nos bombeiros, na base americana. E eles davam lá para os bombeiros umas bolas para jogar basquete e outras para jogar voleibol. E o meu pai, de vez em quando, trazia-me uma bolinha dessas. Quando era a do basquete, filha da mãe era pesada. A outra era mais levinha. E a gente jogava no campo americano. E então juntávamos e jogava muita gente. Até que lá, depois, chegaram a vir, não sei quem, veio ver a gente jogar. E quando foi a formar aquela equipa de juventude, mas antes eles vieram-me convidar também para jogar nas freguesias, para os altares, num grupo de rapazes amigos das Lajes. E quando formaram a juventude vieram-me convidar para eu pertencer às reservas, que eu tinha 14 anos, para eu pertencer às reservas de juventude, e eu fui. Foi eu e o José Samanique, que é um José Luís, que está no Canadá, que é também da minha idade, e eu fui para a juventude, para as reservas, viemos lá, até naquele tempo, para a gente tinha que se falar com o pai e com a mãe, não sei porquê, mas e então fui. Eu dizia que ia jogar para as Lajes, eu estava aqui nas Lajes, mas dizia que ia jogar para lá. E depois fui com a Graciosa, em 1959, em agosto, eu fui escolhido também um pequeno, com 16 anos, e fui na equipe de juventude à Graciosa jogar, onde a gente jogámos com o Marítimo. Ganhámos por 6-0 o primeiro jogo e empatámos o segundo, 2-2. No primeiro eu não joguei, no segundo eu joguei, mas também não marquei gol nenhum, também não percebia nada disto, era um fraco jogador. E depois já sabe, foi aí no campo americano e encontrei muita gente, mas a gente também jogava, Rui, não sei se te recordas, na ponta da pista, e jogávamos no secador de tabaco. Eu lembro-me de Loriano, que jogou no Angrense, já falecido desde o Tanha, de vê-la jogar ali no secador de tabaco, tinha muitas árvores, a gente ia ali jogar. E no campo americano o Loriano não me lembra de o ver, agora na ponta da pista recorda-me. E agora, voltando outra vez ao mesmo assunto, falando de
Havia famílias numerosas que estão muito para fora e eu lembro-me do Daniel Samanica, essa família. O senhor fala um bocadinho dessas pessoas, sinto saudades desse tempo, saudades dessa gente, como era a convivência uns com os outros. Fala-me um pouco desse tempo. Eu consola-me falar nisso, sabe porquê? A minha mãe saía daqui e havia aqui umas senhoras que era a mãe de tio Chico Andrade, a tia Encarnação Nogueira, a mulher de tio Joaquim Andrade, eu digo tio Joaquim, porque era o que eu dizia naquele tempo. Havia a tia Conceição Manavaldinha, a tia Nazaré Teixeira, a tia Conceição Teixeira, a tia Luina. Isto era tudo que minha mãe saía daqui a falar. Era tudo gente boa, gente boa. Diz, à moda diz gente séria, que eu sinto saudades daquele tempo. Eu lembro-me deles todos, mas é coisa que passa, por exemplo, a tia Marcelina, julgo que era filha americana que tinha nascido na América e é que foi para a América. E essa tia tinha a tia Marcelina, tinha a tia Conceição Manavaldinha, tinha o tio Manuel Teixeira, o tio José Teixeira, o tio Joaquim Andrade. Os Graciosos foram também, que casou com, o José Gracioso casou com a Idalina, que era filha de Joaquim Andrade, que foi para a América. Ficou aqui muito pouca gente, foram-se embora. Aquela gente foi-se embora, mas eu lembro-me sempre deles. Agora, muitos depois nunca mais os vi, porque já sabe, eles se vieram cá, como te disse, depois da tropa não vim para aqui. E então essa gente foi-se embora. Mas eu hoje, ainda outro dia, eu achei graça uma pequena que é filha de tio Manuel Samanico Novo, que é pai do Fernando. E ela foi Fernando que jogou a bola na 19 e era um jogador muito rápido. Era o Fernando. E o Fernando... Um abraço ao Fernando. Sim, se ele vai ver aí, ele naturalmente... Ele vai apresentar este programa. Um grande abraço para ele e a família, e é com muito prazer que estou a falar, porque é um belo rapaz, uma bela família, conhecia a avó dele, a tia Hilária, o avô dele tinha uma nossa Manique, lembro-me dele, que morreu também. Enfim, gente desse tempo, já sabe, mais de 50% das pessoas se foram embora, e depois demorou para virem cá. Alguns vieram, por exemplo, tinha uma nova teoria, olha para começar na Caldeira, para dizer, o tio José Nunes, o José Gracioso, aliás, foi para a América, que é aquele que não é. O tio Silvestre foram dois para a América, foi o Manuel e o Eliseu. O tio Inácio, que era esta casa aqui onde o Andrade mora, foi para a América. A seguir, tinha a tia Manuel da Aldina, foi para a América. A tia Marcelina foi para a América. O tio João Teodoro, que foi para a América, que era viúvo. O Dionísio foi para o Canadá. A tia Luina foi para a América. O tio Manuel Teixeira foi para a América. O tio Manuel Vitória foi para a América. Esta cabecinha ainda está com o espetáculo. O tio José Teixeira foi para a América com os filhos, foi para a América. O Chico Andrade foi para a América. O tio Joaquim Andrade foi para a América. Os Calhocas foi tudo para a América. O Vasco foi para a América. Isso hoje está totalmente diferente. Hoje em dia há muitas casas novas. Se calhar não tem mais casas que aquelas que tinha na altura, porque vivia aqui muita gente. Mas muitas delas foram demolidas, muitas construíram nos prédios outras casas, familiares, outras pessoas. Como é que vê hoje a Caldeira? Eu ali de cima há pouco tive com o Norato a fazer umas filmagens e vimos de facto que isto está totalmente diferente. Muita casa nova, isto é um paraíso morar aqui. Oh, Rui, não, as casas que haviam antigamente, elas existem praticamente todas. E vi ali, observa, era uma casa que era do tio Luís Correia, do tio Manuel Correia, que desapareceram. Casas a desaparecer, não desapareceram, elas estão. Agora há uma coisa, hoje há muito mais casas. Se no tempo havia 25, hoje há 50. Hoje temos 50 e... não sei quantas que é de 2 ou 50 das casas, mas temos muitas novas. É sinal que as pessoas apreciam este lugar. De maneira que eles gostam de vir para aqui. Bem, gostam, julgo eu que sim. Que a minha mãe, desde a Tanha, não gostava da Caldeira. Não gostava deste lugar aqui. E ela falava muita vez, um dia, quando tu te empregares, a gente vai sair da Caldeira. E ela nasceu na Caldeira, nasceu ali sim. Mas era aquilo que ela tinha. Mas eu depois, eu não vim mais para aqui, saí, deixei, abandonei isto um bocadinho, mas hoje, Rui, tem muito mais casas novas que naquele tempo. Mas que elas desapareceram não, porque elas estão ali, elas estão demolidas, tu podes vê-las, elas estão. Mas essas de Manuel Correia não podes vê-las, essas desapareceram. Agora, quanto ao resto, bem, há uma coisa que eu te queria falar e que não me gostava de me esquecer, que era a parteira que a gente tinha aqui na Caldeira, aqui e arredores. A tia Maria Silveira era uma senhora, tinha muitos filhos, eu não vou dizer o nome deles todos, todos amigos meus, eles conhecem-me, e se virem, eu conheço-os a ele, um abraço para todos. E a tia Maria Silveira
foi a minha parteira, foi da minha irmã. A Grimalda nasceu na Vila Nova, a minha irmã que já faleceu. E de Montes, não foi só de mim. E de Montes aqui à volta. Falava-se no tempo que era a tia Remédios, parece-me para o lado da Cana das Vinhas, sabe? E era a tia Mãe Silveira, era a pessoa que dizia. Porque sabes, antigamente era uma palavra feia dizer que nascia um babé, não sei o quê. Dizia que vinha na cegonha, vinha naquilo. Mas depois a gente vai em que se vê que a cegonha, que já não existe cegonhas. Hoje em dia não. Hoje em dia eles têm 10 anos e já sabem o que é tudo. Já sabem, e ainda bem que é assim. A gente via não era na ignorância, vá lá, era o que a gente tinha. Eram outros tempos, outra cultura. E quero-te dizer também, fui daqui da escola, mas com o meu pezinho descalço. De vez em quando batia aí com o dedo numa pedra que ficava meio dedo um bocado na pedra. A gente chegava à casa, não íamos para o posto de socorro, não íamos para o hospital. E engraçado, falando nisso nas topadas, eu lembro-me que andei... Topadas, eu lembro-me de andar também descalço, não por... Se calhar não era necessidade, mas vi as outras pessoas andar e também gostava de andar. E houve uma vez ou duas que eu dei uma topada e depois ia sangrar e a minha mãe avisou, não andes descalço, olha que vais dar uma topada. E eu punha terra e teias de aranha na ferida para estancar o sangue. E não houve problema. Hoje em dia não se faz isso. Era assim de ser tempo. Mas, sim. E a gente dizia, quando havia uma infecção num pé, que era, por exemplo, espetava um prego, e criava assim, uma infecção. A gente não ia para o hospital. Sabes o que é que a minha mãe usava? Sopas de leite, punha ali sopas de leite para aquilo ficar mole, para depois o meu pai chegar, fazer um corte e espremer aquilo a sangue. E eram as malvas também? As malvas, sim, a malva. Vê lá o que a gente sofria. E o tratamento era tintura preta. A filha da mãe ardia muito. Ardia muito. Era limpar com tintura preta e álcool. A minha mãe era. Primeiro era água fresquinha de toalhão, que a gente não tinha nada. E depois álcool para a puta da cara, como diz o francês. Ei, que coisa parda. E a seguir a tintura preta. Depois deu-me a aparecer a tintura vermelha, que isso tem outro nome, mas eu tinha uma tintura vermelha que diz que é a tintura dos cavalos, que é vermelha, que era muito mais. Mas eu disse, mãe, não ponhas preta, põe vermelha, já não queria preta. E a gente era assim, a gente não ia para o médico com tudo e com nada. Aqui, o Dourado teve a filmar ali, aquelas pias. Aquelas pias. Iam lavar as pias para ali, ali era o lugar onde sabia tudo, não? Sabia tudo. O bom e o ruim, claro, o que se conversava muito. Nunca lavei. Sim. A minha mãe lavava às vezes aqui, que a gente tinha uma piazinha, quando eu pedia ao meu pai ir buscar água, que era com uma moleta e uma lata em cada lado. Toma. E a gente ia buscar, mas a minha mãe ia lavar para ali. Ali é que se lavava a roupa toda aqui à volta e o gado vinha beber ao tanque. Eu ainda me lembro de ter ali um tanque, meio tanque daqueles, era um tanque pequenito. E depois é que fizeram aquele grande, eu já estava depois de 1950, que foi quando eu vim para aqui. Fizeram aquele tanque, aquele era um pequenino. E toda a gente lavava e a gente ia buscar a nossa água ali. Quando era de verão, talvez, ou quando a fonte enfraquecia, tinha ali 20, 30 latas à espera da vez para a gente encher água. E a gente tinha ali um talhão de barro na minha cozinha, e tinha lá, e a gente tinha uma vasilha que era com uma latinha com asa. Quem fazia era um quinteiro, que era o pai do Mário. Não sei se consigo morar. Que era polícia. É que fazia as asinhas para uma vasilha para entrar água. E a gente entrava água, percebeste? Sr. Gregório, a gente vamos caminhando para a frente porque temos muito para falar e a caldeira, hoje em dia, a gente deve ver ali de cima, vimos muita faia, mas eu era do tempo em que aqui na caldeira, eu até disse que o bloco de notas olhar para ele, aqui na caldeira, eu cheguei a vir com o meu irmão, o meu avô tinha aqui umas figueiras, onde nós vínhamos para aqui untar os figos, eram os figos mais doces que havia aqui nessa terra. Fala-me um bocadinho desse tempo. Hoje em dia está tudo praticamente perdido. Está, Rui, eu tenho ali uma figueira que está linda. E vem figos, alguns figos. Só que eu, a mãe, 2 ou 3 a mãe figueiras, são 2 ou 3 figueiras. Os marros de algum tempo eram muitos, mas agora ainda são más. Há algum tempo tinha muita... Havia mais figueiras, repartiam. Repartiam. Agora eles comem os figos todos. Havia. E eu é que tratava de um alqueire que tem, que era da minha mãe também, ali dentro, que a gente tratava os barbilhos, não sei, tinha figueiras, e eu é que tratava, que limpava as figueiras, nas minhas férias, é que contava os figos, aqui ia buscar figos, E havia um senhor que vinha da Vila Nova, já agora estava a falar nisso, que era o Tigé Jereza, vinha para cima da ponta da serra, vigiar a baleia. E eu então, para ele me deixar ver nos minhocos, ele levava-lhe uma cozinha de figos, apanhava dos melhores que ia-lhe dar, e ele deixava-me ver nos minhocos o mar para ver a baleia.
a ver baleia. Há outra coisa também que eu gostava de dizer aqui, aquela rocha, não sei se já ouviste, era toda a rocha de João Homem, não sei se ouviste. E ali é que era a entrada, por ali tem um caminho que era a entrada para ir para dentro das coisas. E ali é que se tirava. Aqui não é passo, era um caminho para carros de voo. E no tempo a gente tirava, por exemplo, areia da terra para as casas. Esta casa o meu pai vestia com areia da terra e cal. Não havia muito semente, e ia-se buscar ali areia da terra. E ali onde tem hoje a piscina, era tratado dos barros amarelos, que é perto da caldeirinha, onde a gente ia buscar o barro, que as casas eram os buracos com barro, e depois vestia-se qualquer. E aquilo era a rocha de João Homem. Não sei se há pessoas que sabem que era assim. E eu então, o meu pai tinha um pomarzinho meio que ainda hoje está, mas não tem a bananeiras, mas está. Tinha aqui uma vinhazinha ali que me dava ao meu pai 50 litros de vinho, que era uva Vermont, e figos, então nunca faltava a gente. Mas muita vez eu paguei por ter safado muitos figos aí a pessoas, mas não é eu que fazia. Mas como era rapaz, eu é que pagava. Isto é assim, quem tem mais idade, o Sr. Gregório, um jovem aqui bem disposto a saber conversar e saber estar, um homem que tem muitas histórias para nos contar, mas também não só vamos falar aqui da caldeira, vou falar da sua vida, porque o Sr. Gregório foi das pessoas muito influentes na minha vida. Eu fui trabalhar para a base e se eu fui para trabalhar para a base devo muito, graças ao Sr. Gregório, está aqui ao meu lado, do qual agradeço publicamente. O Sr. Gregório foi na base, chefe do ANCO. Como é que foi aqueles tempos do ANCO, nos verdadeiros tempos do ANCO? Como é que foi para a base, quando é que foi? E a população que havia comparado com aquilo que é hoje? Quando saí da escola com 12 anos, comecei logo a buscar trabalhar. Porque eu gostava de trabalhar. Eu não gostava muito de estar em casa. E dizia à minha mãe, por isso é que a minha mãe hoje está dentro de mim. A minha mãe dizia-me uma coisa: filho, um dia que te cases, o dinheirinho que ganhas quando chegares a casa entrega à tua esposa. A tua esposa não vai ser tua escrava, mas sim vai ser tua companheira para te dizer. E isto ficava-me coisas assim que ela me dizia. Ela fez muita falta, como a faz a todos. E então eu queria trabalhar. E andava para aqui, eu trabalhei na faxina em São Brás, eu queria trabalho, ganhava 20 escudos por dia. E depois apanhei um emprego na Vila Nova a pintar as antenas, a subir aquelas antenas, e depois vim pintar uma antena aqui à caldeira, que é uma antena que havia ali. Minha mãe daqui veio eu em cima da antena, já nem quis que eu pintasse mais antenas. Era muito normal. E comecei a trabalhar. E depois eu comecei a estudar inglês, havia um senhor Faustino, que era da Graciosa, dava aulas de inglês na junta, onde é hoje a junta de freguesia. E a gente pagava, no tempo, 30 escudos, para o mês para aprender inglês. E a minha mãe tinha um irmão que era o José da Silva, lembra? Trabalhava no ANCO. Era muito amigo da minha mãe, vinha aqui e dizia: Rita, o Chico tem que estudar inglês, que é para ir para a base. E a minha mãe, e eu ia estudar então para esse menino, para esse senhor Faustino, para trabalhar inglês. E depois, já sabes, estudei um bocadinho, fui andando. E depois chegou aos 18 anos, minha mãe era muito doente, sabes, e no tempo não havia caixa de presença. A senhora Maria e o senhor Dr. Leão, bem lhe façam, já faleceram, eu ia lá buscar remédios, a minha mãe nunca me falhava com remédio. Mas eu também, nunca. E quero-te acabar. Depois, estava e eu então, a minha mãe, tu vais aí, porque o teu José é um emprego que está abrigado, tens uma refeição, não estás à chuva. E eu, canalha, queria ir a jogar a bola no campo americano. Chegava da escola, chegava à casa do meu trabalho, às vezes queria ir. Estudar americano, estás a penar em São Brás, lá naquela faxina, que era a faxina, estás a penar, pintar, e fechava-me aqui no meio da casa, que era naquele meio da casa, para ir estudar tais folhas que sou Faustino dado. E eu fui estudando, e depois, como eu te disse, foi um bocadinho duro a doença da minha mãe, mas consegui-se. E então, um senhor Cherro, de Portos Doeu, que é que meteu muitos na praia, também nos barcos, e o meu pai trabalhava nos bombeiros com ele, e ele disse: quando eu estive pequeno, naquela eu era um pequeno, porque há algum tempo era rapaz, hoje é jovem, há algum tempo era pequeno. Quando eu estive pequeno, fizer 18 anos, diz-me que ele vai se inscrever e ele vai entrar para a base. E digo-te, foi. Eu fiz 18 anos, disse ao senhor, o meu pai disse ao senhor Cherro, ele disse: ele que vai lá dar o nome dela. E eu fui dar o nome, aos 5020, era um senhor Abel Mendes, que estava lá, um capitão, ou alfeira, dei-lhe o nome. Foi só a infelicidade que eu tive. Minha mãe gostava tanto de eu ir para o ANCO Clube. Eu fiz anos no dia 1 de junho
No dia 2, que foi numa sexta, eu fui-me inscrever no 5020, no dia 3 foi no sábado, no dia 4 minha mãe morre. E no dia 20 de junho eu fui chamado para o NCO Clube e no dia 20 de julho eu já estava a trabalhar no NCO Clube. Só que minha mãe pedia para eu ir lavar a louça, não pedia muito, era para eu lavar a louça, mas felizmente eu fui lá para a base boa. Botar-me na mestrata a trabalhar, base boa, sabes o que é? Não era a servir à mesa, era limpar a mesa, a limpar mesas. E fiquei no NCO. Nunca fui abrangido uma vez por uma redução, mas depois foi preciso um caixeiros com o exame B e eu fui chamado. Ele disse, olha, tu ou dás o exame B ou sais, mas minha mãe já tinha morrido. Tá? Eu não saía, porque naquele tempo ia para outra secção, não? E eu disse, o exame B agora, mas eu sabia um bocadinho inglês. Mas eu fui ao exame B e passei, ou na pá de um remo ou na pá de uma canoa, e passei o exame B. E fiquei lá. Quantos anos o senhor trabalhou na base e como é que chegou a chefe do NCO? Foi subindo? Isso foi, eu depois, como te disse, passei na base, fui para a Caixa. Fui para a Caixa, depois tive uns anos na Caixa, fui andando e depois estava na Caixa, fui a Dona Odete, tu conheceste, a esposa do Sr. Elite. Viam-me lá, não sei o que é que viram em mim e por força me quiseram botar para o escritório. Para o escritório, tu vais para o escritório e eu não quis aceitar. Tu sabes, Rui, o NCO cá fora a gente sempre ganhava uma gorjetazinha, umas gorjetazinhas. Queria de maneira nenhuma. Ele disse, não, Asi. Depois ficou então combinado para quando eu saísse da tropa eu ir para o escritório. Vou para a tropa, e tem uma coisa que quando eu fui para a tropa, mas depois eu hei de dizer que foi uma coisa que também me marcou a minha vida. E eu fui para a tropa, embarquei para fora, estive no continente 2 anos e tal, depois vim da tropa, fui outra vez para o NCO, para a Caixa, que era o que eu era lá. Mas, caramba, quando eu vim, não passou a coisa de eu ir para o escritório. E eu tive que ir para o escritório. E fui para o escritório. E casei no escritório. Estava lá no escritório, fazia o payroll e ajudava nos balanços, inventários, e havia um amarelo que não estavas lá na altura. Era um Sargent Jim Adams, era um gajo mau mesmo. E eu também tinha medo dele. E eu estava lá no escritório a trabalhar, entrava lá dentro, e estava lá num escritóriozinho a fazer o meu payrollzinho, e ele disse em inglês, grab your things and come with me. E pega as suas coisas e vem atrás de mim. Fiquei assim. Eu tinha acabado de casar, de ver dinheiro de uma casa. Este gajo vai embora, mas eu não fiz mal nenhum. E eu disse, filho, o que é que eu fiz? E ele bate assim com a régua na parede e faz-me sinal que é que eu seguisse. Disse assim, mas agora isto, eu ia nervoso. E ele chega ao escritório da cozinha, que eram uns vidros de lá, e diz, fica aqui, a partir de hoje tu és o supervisor da cozinha. Rui, eu não sabia que tão à merda, isto é verdade. Eu disse, como é que eu posso ser chefe de pessoas que sabem, eu não sei. Mas depois fui andando e depois alguém me encorajou. Houve uma senhora que é a Dona Lourdes Guerreiro, que trabalhava no escritório, depois vi-me com um bocadinho, ajudar-me, e eu fui andando e depois então. E quem é supervisor sabe que sofre. E depois deram-me mandar então para a América. Eu fui muita vez à América. E estive no Culinary Institute of America, que é em Hyde Park, em Nova York, um dos melhores colégios de culinária da América. Rui, mas eu estive lá um mês não dá para aprender. E estive em John's Wells, em Providence, também estive lá 15 dias. 15 dias não dá para aprender a cozinhar. Mas sempre aprendi umas coisas e os livros, e sempre fui andando. O senhor Elido vai-se embora e eles convidam-me para Assistant Club Manager. Foi na altura que eu fui, e cheguei, quando saí, entrei como Food Service Worker, com o grau 2, e saí com o GS10. Na altura não era fácil chegar ao GS10, hoje é que é tudo 11 e 12, mas naquele tempo não era fácil. E saí, e estive sempre no clube. Será que a tia Rita teve alguma influência nisso? Não. Claro que teve, teve porque deixou princípios e deixou valores que marcaram a sua vida. Marcaram, exatamente. Tenho uma coisa só que te queria dizer, se me dás licença, que se passou aqui nesta casa, porque tem coisas boas e coisas más. Todos nós. E tenho uma recordação, quando foi para a tropa para eu embarcar, no tempo ia-se para o ultramar, e eu ia com uma malinha às costas por aí fora, para apanhar um carro que passava ali às 6 horas. Isto é para ver que havia gente boa na caldeira. E estava a esposa de Joaquim Andrada, a tia Marquinhas, que falava muito com a minha mãe. E ela estava a lavar, coitadinha ali, ela vi-me com a mala às costas, e ela arranca a chorar por ali fora, abraçou-se a mim e com a mala às costas. Nunca mais me esqueço daquela senhora. E vi tanto a minha mãe naquela mulher, ela só dizia, meu filho, se a tua mãe estivesse aqui e eu te visse por aí fora, era isso que eu... Mas, com bom e mal, hoje estou feliz, tenho netos, tenho os meus filhos, sou feliz, tenho a minha família, que estimos todos muito, não me esqueço de ninguém,
enfim. O Sr. Gregório era o presidente da altura do Sport Clube Vilhanovense, quando nós fomos campeões açorianos em 89, 90 ou 88, 89. Penso que foi mais ou menos nessa 90, data. 91, não? 89, 90, penso eu. 90. Foi. E ele era tínhamos uma direção na altura, ele era o presidente, eu e o Álvaro Mendonça, que já partiu, que estávamos à frente do departamento de futebol, e também estava o senhor José Couto, o grande treinador, que também infelizmente já faleceu. E nesta direção, era uma direção muito boa, muito composta, como foi trabalhar no Sport Vilhanovense. Ele a seguir também vai resumir um bocadinho, porque eu depois o convidei-o para ele ir para a Filarmónica. Eu era o presidente da Assembleia da Sociedade Filarmónica, falei com ele, fui dar uma ajuda à sua freguesia. E arranjamos um trabalho bem bom e fizemos várias homenagens, como pôr fotografias e as pessoas que fundaram aquilo, e foi do nosso tempo que isso foi feito. Conto-me um bocadinho da história da passagem do Vilhanovense e também da Filarmónica, para depois, no fim, ter uma mensagem para os nossos imigrantes. Pois, a respeito de Vilhanovense, eu fui para a Vila Nova em 69, casei. Em 71 comecei logo ali no clube de futebol, que eu gostava de futebol, que já vinha das Lajes, de juventude. Eu nunca fui bom craque de futebol, mas gostava de futebol. Ia para o clube, e então havia os jebos e havia os juvenis naquela altura, que eles só ganhavam o dinheirinho dos juvenis. O Vila Nova tinha pouco, o Vilhanovense. E então preenchia aquilo, havia o Pedro, que já morreu, que também foi grande, e eu ajudava a que preenchia aquelas declarações todas dos juvenis, inscrição, para a Vila Nova receber. Eu gostava da Vila Nova. E depois estive lá, fui convidado de Fernando Vaz, já falecido, estive lá um ano, uma direção que tivemos lá, que foi até no ano a seguir que ele comprou a casa, mas eu já não estava lá. E então, gostei de Vilhanovense, trabalhei lá, vou-te falar a respeito disso que tu dizes, de campeão açoriano, pois eu fui campeão açoriano, porque vocês me ajudaram, tu, o Álvaro, o Couto, porque eu não sei jogar futebol para ser campeão açoriano, mas eu gostei muito de trabalhar lá. E vocês iam-me dizendo onde é que a gente ia buscar jogador, e eu ia lutando com as famílias e com eles, conforme eu podia, ia contrato com eles, fiz contratos com todos, sem dinheiro. Essa é que foi fácil. Fiz contrato. Hoje, vou dizer aqui, não vem para essa entrevista, mas hoje faleceu, ontem aliás, faleceu um amigo meu, que foi diretor comigo, que eu sinto, e tenho que dizer aqui, tu conheces quem é o Manuel Pereira. Quem? Sou Manuel Pereira da Vila Nova? Sim. Ontem? Ontem, morreu de repente, repentinamente. Mas o funeral já foi? Não. Vou-te dizer uma coisa, e ele disse-me uma vez no bar, a gente estava no bar, e o seu Couto disse-me, ó, Sr. Gregório, a gente precisava mais um avançado para esta equipa. Se a gente amanhasse mais um avançado, a gente somos campeões. E ele começou a falar, e ele indicou-me um nome, eu não te vou dizer, porque tu talvez depois chegues lá. Indicou-me o nome e disse ao Manel, no Boar da Vila Nova, lá no clube, disse ao Manel, isto está assim, fulano disse-me isso assim que a gente era campeão. Eu disse ao Francisco, está hoje na S. Ele disse ao Francisco, nem que seja preciso vender uma vaca, tu vais buscar esse avançado. O Manuel Pereira, sabe? E eu fui buscar o avançado, na que estou a vaca. E ele foi para lá, e ainda hoje ele passa por mim e diz-me que foi um dos melhores anos que ele passou em futebol, em amizade, em convivência e em tudo. Foi, por acaso, um grande ano. Mas eu, sem vocês, ainda tinha feito nada. Não, nós éramos uma boa equipa. Na partida de futebol, vocês já conheciam os jogadores. Tu, o Álvaro, é que fomos, olha aquele, vamos ao Laranjeira, fomos para aqui, para ali. Sem vocês ainda tinha feito nada. E sem a direção e os sócios da Vila Nova, muitos contribuíram para que eu pudesse manter aquele treinador. Eu que agradeço a todos, sem exceção. A todos um abraço e muito obrigado por tudo, para aquilo que olharam por mim e para a gente, para a Vila Nova. É verdade. Que olharam para a sua freguesia. É isso mesmo. Mas agradeço a todos. Sr. Gregório, agora para finalizar uma mensagem para os nossos imigrantes, para as pessoas que imigraram, os 50% aqui da Caldeira que estão para fora, e para todos aqueles amigos que o senhor tem. Pois, eu desejo a todos os imigrantes, não só aqui da Caldeira, como da ilha e de qualquer parte dos Açores, que são todos imigrantes, muita saúde, paz e amor, que sejam muito felizes e que venham nos visitar aqueles que ainda por nós estão. E se eu disse alguma coisa que, de alguma maneira ou de outra, tenha ofendido alguém, desculpe, não foi com essa intenção. Um abraço para todos, muita saúde, e agradeço muito a vocês me ter dado a oportunidade de me expressar com algumas coisas da minha vida, que, enfim, não foi
Nem muito má, nem muito boa. Foi aquela que Deus destinou para eu ter e que eu tenho. Sim, senhor. E assim foi mais uma reportagem para a RTA. Um abraço a todos os nossos imigrantes. Apareçam este verão, porque nós contamos convosco. Vocês são fundamentais para a economia e para dar brilho à nossa terra. Um abraço e até uma próxima.